Olá, benditos! As palavras iniciais marcam o forte contraste entre a passagem final do capítulo anterior e o parágrafo de abertura deste capítulo. O povo de Israel havia sofrido uma punição severa por causa dos seus pecados e ainda estava sofrendo, mas agora o tom do discurso divino mudou de repente. O salto repentino da reprovação para a consolação foi muito significativo, deixando claro ao povo de Judá que eles eram escolhidos do Senhor não por seus méritos, mas sim pela graça de Deus que os havia alcançado. O capítulo começa com uma série ascendente de benefícios. Primeiro, a criação. O Senhor declara que criou esse povo. Depois, a formação, ou seja, Deus tomou um povo escravizado e formou uma nação forte. Terceiro, a redenção. Redimiu todos eles de modo que passaram a ser propriedade exclusiva de Deus. E por último, os chamou pelo nome e dessa forma os distinguiu de todos os outros povos. Neste terreno quádruplo, Deus reivindicou Israel como seu povo e por isso eles não deveriam temer. Mesmo diante de qualquer tipo de obstáculo em potencial, fossem as águas, rios ou fogo, Deus estaria com seu povo. E o que é verdade para Israel, também é verdade para a Igreja de Jesus Cristo, pois somos o Israel de Deus, somos preciosos aos seus olhos. E para provar seu amor, Deus estava disposto a dar o Egito, a Etiópia ou Cuxi e Seba como resgate por Israel. Ao que parece, Deus estaria disposto a entregar essas três nações a Ciro, rei da Pérsia, a fim de efetuar a libertação do seu povo do exílio da Babilônia e a restauração à sua própria terra. Através do profeta Isaías, Deus estava dando ao seu povo esperança quanto ao futuro, sabendo que eles eram chamados pelo nome do Senhor, criados para a sua glória e para o cumprimento de um propósito divino. Nos versículos 8 a 13, temos outra cena de um tribunal em que Deus desafia os ídolos e seus seguidores idólatras. As nações e o povo de Israel são chamados diante de Deus. Israel é testemunha de um lado e todas as nações do outro. O povo de Deus será testemunha dos grandes e maravilhosos feitos de Yahvé entre eles, provando que ele é o único Deus verdadeiro. Já os adoradores dos ídolos não podem dar testemunhos das obras dos seus ídolos em suas vidas, porque seus deuses não podiam fazer nada. De uma forma muito clara, o Senhor diz, por meio de Isaías, que não há outro Deus além dele. Não há deuses juniores, não há deuses de segunda classe. Não houve Deus formado antes dele e nem haverá depois dele. Além dele, também não existe outro Salvador. Ele é o único que pode dizer que não há ninguém que possa livrar-se da sua mão, porque quando Deus faz algo, ninguém pode impedir ou reverter. Por esse e tantos outros motivos, todos nós devemos ser testemunhas da obra salvadora, resgatadora e curadora do Senhor. Isaías profetizou mais de 100 anos antes que os babilônios invadissem Jerusalém e levassem a nação de Judá para um exílio de 70 anos. No entanto, sua profecia foi muito além, predizendo o julgamento final sobre os babilônios, pelo que eles ainda iriam fazer à nação de Judá. Assim como Deus subjugou os exércitos egípcios que escravizaram o povo de Israel, ele também julgaria os babilônios. Isso nos ensina que sempre podemos renovar a nossa confiança em Deus, lembrando das grandes coisas que ele fez no passado. Nesses 4 versículos profeticamente destinados a confortar Israel, Deus apresentou imagens poderosas da sua própria força e poder, usando títulos gloriosos como o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, teu Santo, o Criador de Israel e teu Rei. Quando Isaías profetizou, o povo estava na iminência de viver as circunstâncias desesperadoras do cativeiro e do exílio. Deus não iria revogar sua disciplina, mas queria que eles focassem na nova obra que ele faria. Então começou dizendo para esquecerem o passado.
Se eles estivessem presos no fracasso, no pecado e no desânimo do passado, eles nunca iriam em frente para a coisa nova que Deus tinha preparado para eles. Isso nos ensina que há um sentido em que nós devemos olhar para o passado, quando se trata de lembrar da grande obra de Deus em nosso favor. Mas há também um sentido em que devemos abandonar e esquecer o passado, com todo o seu desânimo, derrota e seguir em frente para o que Deus tem para nós no futuro. Se o povo permanecesse preso no desânimo e no exílio da Babilônia, eles nunca teriam a esperança de libertação no tempo determinado por Deus, que era de 70 anos. Entre o cativeiro na Babilônia e o retorno a Jerusalém, à terra de Judá, havia centenas de quilômetros de deserto. Mas Deus prometeu que faria um caminho no deserto com rios para matar a sede do povo, e até os animais do deserto ficariam satisfeitos com essa provisão. Isso redundaria em glória para o nome do Senhor. Essa passagem tem em vista a libertação da Babilônia, mas também vai além disso. Ela significa a libertação final trazida pelo Messias. Nos versículos 22 a 24, o tom muda novamente de forma brusca. Talvez Isaías tenha saído do futuro profético para a realidade do presente. Ele passou a repreender o coração duro dos israelitas, pois o povo estava simplesmente cansado de Deus e tinha parado de oferecer os sacrifícios que eram requisitados. Acontece que tudo o que Deus queria era libertar o seu povo dos seus pecados. Mas, como eles se recusavam, Deus também se mostrou cansado de lidar com as iniquidades deles. E aqui nós aprendemos que, se seguir ao Senhor faz a pessoa se sentir como se estivesse carregando um fardo grande e pesado, então ela realmente não está seguindo ao Senhor. O que Deus faria com um povo tão duro de coração? Por incrível que pareça, ele os perdoaria na primeira oportunidade. Apesar de todos os seus pecados, Deus ainda amava e ansiava pelo retorno do seu povo, assim como o Pai mencionado por Jesus na parábola do filho pródigo. Deus disse que não se lembraria dos seus pecados. Mas como Deus pode esquecer? Simplesmente escolhendo não se lembrar. Deus esqueceu do nosso pecado como sendo totalmente pago pelo que Jesus suportou na cruz. Sendo assim, podemos esquecer o nosso pecado também e mantê-lo longe de nós. Deus dá ao seu povo uma oportunidade de se justificar. Mas mesmo assim, Deus tinha um argumento muito forte contra eles. Todos eram filhos de Adão, infectados pelo pecado. Eles deviam parar de tentar se justificar e voltar-se humildemente para o Senhor em busca de salvação. Por causa dessa profunda pecaminosidade e da falha ao olhar para a solução de Deus, restava apenas a rota da maldição para o povo de Judá. Da mesma forma, todos nós nascemos em pecado, e quando rejeitamos o mediador de Deus, Jesus Cristo, então tudo que nos resta é a rota para a perdição eterna. Mas esse aviso de julgamento contra o povo de Judá não significava que Deus retiraria sua promessa de restauração. Seu povo ainda poderia conhecer a bondade do Senhor se apenas se voltassem para Ele. A insistência de Deus na restauração do seu povo será o assunto do nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Não perca! Até lá!